Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por essa nova semana que estamos iniciando. Derrama as tuas bênçãos sobre nós nessa semana, que nós possamos realizar tudo aquilo que planejamos e que a tua presença encha a nossa vida de alegria e de paz. Fica conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Envia teu Espírito Santo para estar conosco. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Romanos, capítulo 7, versículos 7 a 11, que diz assim: O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não, mas foi a lei que me fez saber o que é pecado, pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Porém o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça, porque se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo, mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver, e eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer a vida me trouxe a morte, porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e, por meio do mandamento, me matou. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, a cobiça junto com o orgulho são as raízes de todos os outros pecados e males. Cobiça não é querer alguma coisa. Cobiça é querer ter algo que não é nosso, que não é meu, que não me pertence, que eu estou proibido ou impedido de ter. Assim, o 9º e o 10º mandamentos falam: não cobiçarás. Por exemplo, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, eles tinham tudo do bom e do melhor, viviam em um mundo perfeito, não tinham a lei para dizer o que podiam ou não podiam fazer. Quando Deus disse, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, deu brecha para a cobiça que se consumou quando o diabo os enganou. O apóstolo Paulo diz que o problema não está na lei. A lei de Deus sempre é boa, coloca ordem no mundo, dá vida e proteção às pessoas e dá felicidade, como diz o Salmo 19, 7 a 9. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. O problema, na verdade, somos nós, pecadores. Nós é que não fazemos o certo e vivemos pecando e prejudicando a nós mesmos e as outras pessoas. A lei de Deus, os 10 mandamentos, tem 3 funções ou usos para nós. Primeiro, como freio, impede que a maldade tome conta do mundo. Através da lei de Deus e das leis civis, nós podemos ter segurança. Quando o ser humano não leva mais as leis a sério, inicia-se o caos na sociedade, como vemos em muitas pessoas nos dias de hoje. O freio no mundo não está mais funcionando. Segundo, como espelho, a lei mostra que nós somos pecadores. Nós não fazemos o certo e vivemos fazendo o errado. É só você dar uma olhada nos 10 mandamentos que vai notar que pecou por ações, por palavras e pensamentos. Assim, a lei nos mostra o que nós somos, pecadores, e o que merecemos, a condenação eterna, como o espelho mostra o nosso rosto. Terceiro, como norma o caminho,
Para os cristãos que foram salvos pela fé em Cristo como seu Senhor e Salvador, a lei mostra a maneira certa de nós adorarmos e servirmos ao Deus que nos amou ao ponto de entregar o seu único Filho ao sofrimento e morte na cruz, para pagar pelos nossos pecados em nosso lugar e nos dar o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. A lei dada por Deus para nos dar vida e felicidade acabou despertando a vontade, cobiça de fazer o mal, o errado, o pecado, diz Paulo. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Vendo esta situação promovida pela lei em nos condenar, ou como diz Paulo, nos matar, vemos a importância da declaração de Paulo nos versículos 4 a 6, quando ele diz: o mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo, e agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, sofreu em nosso lugar na cruz para pagar a nossa dívida com Deus, nos libertou da condenação eterna por causa do pecado e da necessidade de cumprirmos a lei para irmos para o céu. Agora nós somos salvos unicamente pela fé em Cristo, sem as obras da lei. Isso nos dá um tremendo alívio. A nossa salvação eterna não depende de nós, do que fazemos, mas é garantida única e exclusivamente por causa do que Cristo fez por nós na cruz. Assim somos salvos pela fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nesta fé, recebemos de Deus uma nova vida chamada de cristã. Nesta nova vida, queremos viver de um modo que agrade a Deus e seja correto. Por isso a lei ainda é útil para nos mostrar como vivemos uma vida santa, bonita e agradável a Deus. E quando pecarmos, podemos correr para Cristo em arrependimento e fé e recebermos de graça e por amor o perdão, vida e a salvação. Estimado irmão e irmã, nós somos cristãos. Nós temos uma vida diferente do mundo. Como cristãos, nós não vivemos nos pecados que o mundo vive. Como cristãos, nós queremos viver uma vida que agrade a Deus. Por isso, nesta semana, coloque como propósito em sua vida não pecar e viver uma vida consagrada a Deus. Mas, se pecar, saiba que você tem um Deus amoroso e perdoador e que deu o seu Filho para que você e eu possamos ter a certeza de que os nossos pecados estão perdoados e nós estamos salvos. Que a presença de Cristo na sua vida e na vida da sua família nesta semana possa encher você de alegria e de paz. 1 Pedro 1, 13 a 15 diz: portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós somos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna no inferno para a maravilhosa luz da salvação pela fé em Cristo. Te louvamos porque Cristo fez tudo por nós na cruz e agora nós podemos viver uma vida tranquila,
feliz, porque nós temos o teu perdão e a salvação. Que nós possamos, em amor, agradecimento a ti, viver uma vida que te agrade, fazer o certo segundo a tua santa palavra, e que nós possamos proclamar a este mundo que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida, somente a salvação pela fé nele. Ó Deus, fica conosco nesta semana, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.